passagem. Primeiramente, eu queria começar a te agradecer pelo dia que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Fez uma promessa a mim, se for firme e fiel, e por acreditar com todos aqueles que fizeram a vontade de Deus. Agradeço a Deus também pelos teus da promessa, qual Deus tem sido uma âncora na minha vida nas horas de provas, nas horas difíceis, qual o Senhor tem permitido que nós passamos. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito pela família maravilhosa, pelo pai, pela mãe, pelos meus irmãos. Agradeço a Deus porque hoje meu pai não pode estar junto de nós, mas a minha mãe e minha irmã estão. Então agradeço a Deus porque ela tem sido uma âncora na minha vida, tem me ajudado a caminhar, porque não é fácil, mas eu agradeço a Deus porque o Senhor tem sido misericordioso. Eu agradeço a Deus também, o Senhor tem preparado nos seus filhos para ser meu filho esposo. Agradeço a Deus que Ele tem sido um servo, companheiro, amigo. Eu agradeço a Deus por tudo, porque o Senhor é maravilhoso. Às vezes a gente pensa uma coisa, o Senhor prepara muito melhor do que pensamos. Agradeço a Deus também porque quando nós começamos a namorar, o nosso propósito era fazer uma casinha pré-montada, alguma coisa assim, mas o Senhor a preparou que os irmãos dessa comum nos ajudou. Hoje a nossa casa está lá, linda, perfeita. Eu agradeço a Deus porque não tenho palavras para agradecer a Deus, porque o Senhor é misericordioso. Eu agradeço também a Deus pela minha sogra, também peço a mocidade que ora a Deus por mim, pela minha família, que nós possamos dar um bom e fiel testemunho. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo batismo, pela conservação da minha alma para o presente momento. Agradeço a Deus por hoje ser a última manhã de uma cidade aqui na minha comum congregação. Agradeço a Deus pelas obras que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus que no ano passado, no começo do ano, eu vim pedindo para Deus preparar uma companheira para mim, que na verdade estava chegando, eu comecei a ficar preocupado. E eu agradeço a Deus que a gente tinha um grupo de mocidade, a gente ia bastante ensaios. E eu fui convidado para ir no ensaio lá em Piraquara, lá na Nova Carolina. E eu conheci, a primeira vez que eu vi a Josi, foi nesse ensaio. Porém, acho que lá eu só saudei ela. Isso era numa sexta, no sábado tinha um outro ensaio próximo lá, que era no Santa Lúcia. Daí eu fui novamente lá. E a Josi estava lá e a gente começou a conversar depois do ensaio. E a gente começou a se gostar, foi se conhecendo. E passou uns 3 meses assim, a gente sem compromisso, conversando, se encontrava nos ensaios, nas reuniões da cidade. E ela chegou em mim e perguntou para mim: Eduardo, o que você quer? Você quer namorar? O que você quer? Meu Deus, porque do jeito que está eu não quero. E eu dei uma resposta que eu acredito que acho que nem ela esperava. Eu falei para ela que eu não queria namorar com ela, que eu não gostava dela. E a gente ficou uma semana sem conversar, ela ficou chateada com toda a razão, né? Mas passou essa semana e eu fiquei clamando a Deus e falei: o que eu fui fazer? Quase acabou o casamento. Mas eu agradeço a Deus que eu fui no ensaio, estou vendo com a irmã Rogério aqui lá no Jardim Paraná, que todo mês nós temos um ensaio lá no Jardim Paraná. E eu e a Josi estávamos meio brigados, né? E
depois do ensaio teve um café lá na casa do irmão Estevam, que era o encarregado lá, e eu vi a Josi lá. Mas eu vi o irmãozinho rodeando ela lá. Acho que o Juarez aqui, ele estava comigo, eu falei, ele até falou comigo, ó, tem um gavião rodeando lá. E eu falei para ele, não é gavião não, pela morcega. Mas eu agradeço a Deus que eu criei coragem, cheguei na Josi e pedi para conversar com ela. Ela me deu atenção, a gente conversou. E eu falei para ela, Josi, eu quero pedir perdão para você, primeiramente, pelo que eu falei para você. Eu falei que eu não gostava de você, mas na verdade eu amo você. Eu falei para ela, eu falei para você que eu não gostava de você, porque eu não tenho condição de namorar. Eu falei para ela, eu estou numa situação financeira que, se eu precisar te dar um presente, eu não tenho condição. Eu falei para ela, a minha casa é a mais simples que tem lá no Barigui. Eu falei todas as minhas condições. Eu falei, eu não tenho carro para ir te ver, você mora em Viraclara, eu moro lá no Barigui. Eu muitas vezes dependo dos meus amigos e na carona. Eu falei, se nós for casar, não tenho onde morar, não tenho casa, não tenho nada. E ela falou para mim, Eduardo, eu comecei a gostar de você, não se você tinha alguma coisa, ou deixava de ter. Se você não tem carro, não tem problema, nós andamos de ônibus, não tem problema. Se nós não temos casa, Deus pode preparar, nós podemos construir juntos. Eu agradeço a Deus que tudo que ela falou, Deus cumpriu na nossa vida. A gente conversou, a gente se acertou e eu lembro que foi na última sexta-feira do mês de agosto do ano passado, e daí no feriado de 7 de setembro eu tinha combinado com os companheiros para a gente ir para o Rio de Janeiro. E eu falei para ela me dar uma resposta antes de eu fazer essa viagem lá para o Rio de Janeiro. Se ela ia me perdoar, me dar mais uma oportunidade. Ela foi maldosa, me deixou uma semana sem resposta. Mas eu agradeço a Deus que no dia 21 de setembro do ano passado a gente oficializou o nosso namoro. E em fevereiro, deu 5 meses, a gente, se não me engano, tinha 4 amigos nossos, só minha mãe, a família dela. Ela comprou o bolo para o noivado, eu ajudei na carne para o almoço, sem condição nenhuma. A gente noivou por fé também. Mas eu agradeço a Deus que nós noivou em fevereiro. Em abril, os servos de Deus aqui da minha comum, conversando comigo, falou para mim, você vai casar, Eduardo? Eu falei, se Deus quiser. E você pretende morar onde? Até então nós começou, como uma cidade que bastante gente me conhece, a gente congregava de segunda a segunda para todo lado, e a gente parou um pouco de congregar fora para economizar, e para que a gente pensava em fazer uma festa, né, no casamento. O servo de Deus falou, mas você pretende morar onde? Eu falei assim, a princípio, não sei onde eu vou morar. Daí eu falei, lá na frente do terreno da minha mãe, tem um pedaço de terreno lá, acho que a gente vai fazer uma meia-grinha lá, alguma coisa lá. E eu agradeço a Deus que Deus tocou no coração dos servos de Deus, aqui nessa congregação, de outras congregações também nos ajudaram. E por fé a gente começou a fazer aquela casa nossa lá. Agradeço a Deus que Deus tomou os caminhos, bastante irmãos contribuiu na mão de obra, em material. Um servo de Deus pegou e doou os tijolos da casa, doou 5.500 tijolos, outros servos de Deus doou cimento. Agradeço a Deus que Deus preparou
tudo o que a gente precisava. Mas eu agradeço a Deus também que Deus preparou para mim uma companheira, porque eu e a Josi, a gente ganha pouco, o nosso trabalho é humilde, mas a Josi, eu dou graças a Deus que todo mês ela contribui na construção lá da nossa casa. Muitas vezes ela deixa de comprar